Obrigado, Senhor, pela fidelidade e pela generosidade no coração de cada um dos seus filhos, entendendo que tudo que temos vem de Ti. Por isso que Teu Espírito Santo continue nos abençoando e dando-nos a consciência da gratidão e termos o privilégio de exercermos a generosidade. Abençoe as nossas vidas, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar mais uma música, ok? Porque ao vivo funciona assim, né? A nossa internet caiu, então vocês viram um gordinho correndo para cima, o Silvio vai morrer, porque subiu os 4 andares. Ele foi lá em cima rebutar a internet, porque estava tentando voltar. E também no sentido de ajudar vocês, para que a mensagem fique pelo menos registrada e gravada no YouTube, né? Tem pessoas que acompanham o estudo do Apocalipse do Pastor Pedrão, mesmo não sendo da CB Rio. E se a gente começasse agora a pregação nesse momento, aí também para honrar ele conseguir respirar, botar o negócio da pulsação, para conseguir, né, tomar uma água com açúcar, tomar um chá de camomila. Então, nós vamos cantar mais um louvor, que vai ser o que Deus tocar no coração do nosso maestro ali, que eu disse no ouvido dele, se vira nos 30, que nós vamos cantar mais uma canção. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Quero ver você berrir. Anunciar todos os povos, aleluia, que grande é o Senhor, muito mais temível do que falsos. Glória e majestade, glória e majestade, aleluia, força e formosura, glória e majestade, glória e majestade diante dele, nós te louvamos, Deus. Obrigado por essa oportunidade de te louvar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Você adora? Anunciai entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito mais temível do que... Cante com toda a sua força, glória e majestade, glória e majestade diante dele, seu santuário, no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, glória e majestade estão diante dele, força e formosura, Obrigado, Senhor, porque glória e majestade estão
teu santuário diante de ti e agora diante de nós. Que teu Espírito Santo fale com poder e graça através da tua palavra. A gente ora em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia a conta chega, não tem jeito, você pode esperar de um lado ou de outro, e é lamentável, por exemplo, uma das piores invenções do ser humano em toda a sua existência e toda a sua vida é uma coisa chamada cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, você vai na loja na maior tranquilidade, você passa o cartão de crédito, e é engraçado que não te dói nada, não é verdade? Você passa o cartão de crédito, não dá um papelzinho, o cara lhe dá um papelzinho, você pega aquele papelzinho, vai embora para sua casa, mas quando chega o lazarento, o miserento do dia do vencimento do cartão de crédito, porque eu não fiz aula de economia, eu não fiz ainda o curso Crown da CB Rio, né, que ajuda a administrar as finanças, mas a minha barba branca já me ensinou que o nosso dinheiro ele nunca vai nas grandes compras ou grandes coisas, mas no ajuntamento de pequenas compras. Então você compra um negocinho e fala assim, rapaz, isso aqui é R$3,80. Isso é mole. Passa lá R$3,80. Esse outro aqui, R$3,60. Isso é mole. R$3,50, R$3,40, R$3,120, R$3,coisa. Quando junta, deu 2 mil, deu 3 mil, que você vai ter que pagar durante 3 meses. Então, isso é uma realidade da nossa vida, é algo que acontece conosco, e é inevitável, não tem como a gente fugir disso, na nossa vida pessoal e também na nossa vida espiritual. Porque eu tenho ensinado aqui que nós estamos nesta vida, neste mundo, nós estamos de passagem. Nós aqui, neste mundo que nós estamos, nós somos finitos. Nós temos início, meio e fim. Um dia todo mundo vai morrer. É a única certeza, aliás, a medicina existe com a finalidade de tentar transformar o homem eterno, né? A medicina está correndo e tentando encontrar no paraíso a árvore da vida eterna, né? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a que foi comida por Adão e Eva, e está procurando a questão da vida eterna e, de alguma forma, tem conseguido uma longevidade maior. Tanto que a pirâmide da idade brasileira, ela era assim, né? Pessoas extremamente jovens, depois nós tínhamos um número pequeno de idosos, as pessoas com 50 e poucos anos morriam, na década de 70, na década de 60, né? E aí o que acontece? A medicina, a longevidade, o cuidado, remédio para colesterol, remédio para não sei o quê, remédio para isso. Quem é uma pessoa drogada aqui? Levanta a mão. Tudo que a gente toma, o nome é droga, sabia, né? Por isso que você vê no nome lá, drogaria, ok? Então, todos nós somos drogados, né? Porque eu, por exemplo, a Marisa, que teve a questão no cérebro, a nossa secretária, que trabalha lá em casa, ela disse assim, a dona Marisa não tomou os remédios. Eu falei, minha filha, dona Marisa não toma remédio nenhum, dona Marisa só toma vitamina. A dona Marisa está voando baixo, é só o centro, não sei o quê, vitamina D, vitamina C, vitamina não sei o quê. Quem toma remédio sou eu. Sou eu que tomo, eu tenho que tomar atenolol para o coração, porque sou cardiopata, sou operado, faz parte da minha vida, o atenolol para poder, é um beta-bloqueador para o meu coração não acelerar demais. Eu não tive coragem de perguntar para o médico por que meu coração não pode acelerar demais. Né? Porque de repente, senão ele explode. Puf! Né? Falei, nem perguntei, né?
que aí faça esporte, faz alguma coisa, mas então eu tomo um beta-bloqueador, para o meu coração bater mais lentamente, eu tomo uma rosuvastatina de 20, porque o meu colesterol... Sabe quanto deve ser o meu colesterol? O seu é 150, não é isso? O meu tem que ser 50, meu colesterol, porque o meu organismo já mostrou que adere gordura nas artérias. Então, o meu colesterol, para evitar a possibilidade de que eu tenha alguma coisa, o meu colesterol tem que ser 50. Então, eu tomo outra droga mais forte, rosuvastatina, de 20, e agora com mais um negócio de 10, para poder tentar chegar, porque o meu colesterol não estava em 50, estava em 90, 80, que para muitos é excelente, mas não é o ideal para o meu caso, né? Tomo também aspirina, né? Eu compro aquela que é americana, que é 81, que você sangra menos, no caso de um corte ou alguma coisa, mas ela afina o sangue para evitar alguma coisa. Tomo um multivitamínico porque fiz cirurgia bariátrica, e eu tenho a notícia para vocês, para dizer que o pastor de vocês é um cara extremamente estragado, né? Ou seja, está podre para tudo que é lado, né? O cara toma daqui, toma dali, mas tudo bem, mas estamos vivos, estamos bem, está tudo jóia. O coração está bacana, fiz um teste por causa desse negócio de pandemia, estresse, não sei o quê. Eu fiz um eco, qualquer coisa, que faz com contraste, e o coração aparentemente está legal, né? Eu vou no médico lá só para ele poder dizer que está tudo certo. Mas nesse mundo nós estamos de passagem, mais um dia a conta chega. Isso não é uma novidade, isso não é uma ameaça, isso é uma verdade que as Escrituras nos apresentam desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um dia a conta chega. O Antigo Testamento fala mais sobre o dia do juízo, o final de todas as coisas, mais do que o Novo Testamento. Toda vez que o Antigo Testamento fala o dia do Senhor, o dia do juízo, significa aquele dia o qual todos nós estaremos na presença do Senhor. As pessoas, então, dentro da teologia, trazem na escatologia essa questão dessa a chegada do final dos tempos. Nós afirmamos que Jesus terá a sua segunda vinda, não só porque ele disse que pegaria muitas pessoas de surpresa, seria como nos tempos de Noé, ele iria, de alguma forma, surpreender as pessoas não iriam acreditar que este momento estava chegando. A carta de João, que foi discípulo amado de Jesus, escrita no ano de 96, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, teve por finalidade, naquele momento, porque ela foi escrita em 96, nós estamos em 2020, ela teve por finalidade, no ano de 96, levar aos seus leitores, cujos leitores eram as 7 igrejas da Ásia, ou seja, da Turquia, ali hoje, né, aquela área era uma região da Grécia, então levado às 7 igrejas, para que dessas 7 igrejas fosse expandido até o dia de hoje. Os problemas que as igrejas enfrentavam naquela ocasião, que foram pontuados por Jesus, são os problemas que nós vivemos hoje. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos estudando um livro, uma carta que foi escrita para 7 igrejas que não obedeceram absolutamente nada do que Jesus ordenou. Nada. Porque a Turquia é considerado território não alcançado. Né? Um país não alcançado em questão missionária, onde tem 0,04 de cristãos. Eles não perseguem cristãos, eles autorizam. Por exemplo, a CBRio quer abrir uma igreja na Turquia. Pode abrir? Pode. Pode pregar o evangelho para muçulmano? Não. Não. Não pode. Então, se você quer se reunir, pegar os cristãos da Turquia e se reunir, se reúne. Mas não entra numa de ir para a praça pregar ou evangelizar muçulmano, que a sua igreja será lacrada. É assim que funciona nos países árabes. Então, se o cara é um visitante americano que mora lá e você quer pregar, trazê-lo, pode. Então, nós chegamos agora na carta do Apocalipse, no capítulo 16. O capítulo 16, então, irá surgir aqui palavras que a gente sempre ouviu falar, mas surgem agora, neste momento aqui no 16. Quando nós vimos e estudamos o Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 16,
o Senhor vem dando a oportunidade para que as pessoas se convertam. Ele dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam. E Deus é incansável, por isso que vai lá dizer em Jeremias que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, né? Então, sempre Deus misericordioso, ele manda os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele abre os 7 selos, os anjos tocam as 7 trombetas, tudo isso eram avisos, alertas. Está chegando, se prepara, se cuida da sua vida, não fica de bobeira. Então, esse é o objetivo. Mas um dia a conta chega. A partir do capítulo 16, não há mais anjo tocando trombeta para alertar, né? Porque esse é o sentido. Não, os selos não são mais abertos para que coisas aconteçam na humanidade. As coisas eram assim, atingiu 1/3 da humanidade. Atingiu aqueles que não tinham o selo de Deus, que não eram selados. Então caiu uma praga sobre a terra, mas os que eram de Jesus foram preservados. E agora, a partir deste momento, parte da premissa, porque aí nos leva a crer, né? Eu já comentei sobre essa possibilidade a gente ter quando é que a pessoa vai antes para o céu? Arrebatamento. Então, essa possibilidade do arrebatamento. Então, que é uma linha muito forte, é uma linha que existe, é uma linha a qual eu creio, mas não posso afirmar, dizer aqui sempre, nenhum pastor pode fazer isso com você, tá? E dizer assim, é absolutamente certo, 100% que a igreja, na sua totalidade, não irá passar pela grande tribulação, né? Existe uma corrente forte, talvez aí quase 90%, tá bom? Mas aí eu preciso ser correto com vocês, né? Eu não posso trazer aqui. Então, existe essa perspectiva de que, no Apocalipse, capítulo 16, a igreja de Jesus Cristo já estará no céu. Amém? Quem aqui quer passar pela grande tribulação? Quem quer ser espetado pelo capeta no caldeirão do Hulk? Ninguém. Né? Nós não queremos. Mas você acha que você viver a vida na bandalha vai conseguir levar você para o céu? Será que você acha que você levar a vida de qualquer jeito, sendo um artista da fé, você sendo uma pessoa crente dentro da igreja e fora dela, você né? Como é você no seu local de trabalho? Hoje não consegue mais diferenciar uma pessoa que é crente e não é crente. Dentro de uma academia, você não consegue definir se uma menina é crente ou se uma menina é não crente. No local de trabalho, você não consegue definir se um cara é crente e o outro não é, porque eles falam palavrão na mesma quantidade, na mesma velocidade. Você não consegue definir um crente pela sua irritabilidade num trânsito. Não consegue ver diferença entre um crente e um não crente. E assim nós podemos ficar aqui a manhã inteira comentando sobre várias coisas que têm acontecido. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. O tema do nosso bate-papo de hoje é um dia conta chega, né? Hoje o chamado do povo de Deus tem andado de forma muito displicente quanto às disciplinas espirituais. As pessoas não têm disciplinas espirituais. Tudo na vida é disciplina espiritual. Eu cheguei brincando com meus filhos e falei assim, fiquei 6 meses na pandemia em casa, comendo, aí chegou, eu sempre imitava doce. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comer doce, vou não sei o quê, por isso meu colesterol deu essa subidinha aí. E aí eu falei, cara, vou voltar a malhar, vou ficar fortão, vou ficar grandão. Falei, vou ficar um coroa grande, forte. Eu vou espantar capeta só de chegar perto. Na hora que o capeta olhar e dizer, ui! Né? Aí aí me matriculei na academia, aí tem o rapaz aqui da igreja também, o Fabinho, falou, Pedrão, vou malhar com você então. Segunda, quarta e sexta eu vou estar malhando com a minha ovelha lá e tal. Falei, vou ficar grandão, né? Então vou ficar forte, vou ficar... Não adianta nada você ficar forte fisicamente e você ser frágil espiritualmente. Então, meu alerta nessa manhã tem essa finalidade, porque hoje nós perdemos os valores. Nós não somos rigorosos com os valores. Os valores, eles são algo que passam e a gente não se preocupa, né? Então, a gente não consegue perceber. 1 Pedro 5,8,
porque são vários textos das Escrituras que vão nos fazer alerta. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda aí como um leão que ruge procurando alguém que pode devorar. Então, ou seja, ele fica ao derredor buscando alguém que ele possa engolir, que ele possa tragar, e sempre a gente avisa, cuidado, porque a próxima vítima pode ser você. Aqui, em Apocalipse 16, eu falo que são 5 inimigos de Deus, que nós temos na carta aos Apocalipse. Nós temos o diabo, Satanás, nós temos, que é o dragão, nós temos a besta, que é o anticristo, ou seja, nós já tivemos na história pessoas que foram anticristo. Nero foi um anticristo, Hitler foi um anticristo, e Domiciano, que era imperador nesse momento, foi um anticristo. Várias outras pessoas eu poderia aqui dizer que foram anticristo, porque sempre perseguiram os cristãos de uma forma veemente, ou os judeus, ou o povo de Deus. Mas virá um que vai dizer que é Jesus. Apesar de existirem pessoas com postura contra Cristo, de perseguição, haverá, no caso, uma pessoa que vai dizer que é o próprio Cristo, que ele diz em Atos 1, quando ele vai para o céu, os anjos dizem, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer. Jesus diz que a vinda dele será como uma estrela que vem do ocidente e vai para o oriente, ou seja, vai ser algo rápido e vai pegar de surpresa. Então aqui você verá a aparição do falso profeta, é a primeira menção dele, porque, desculpa, os inimigos são o anticristo, o dragão, a besta, que é o anticristo, eu falei dragão é o diabo, A besta é o anticristo, o falso profeta, que vai ser um grande líder religioso, que vai, de alguma forma, atestar e afirmar. Teve uma pessoa numa gravação que eu fiz um comentário dizendo, na questão que os reformados defendiam a ideia de que seria o Papa, porque na época houve uma cisão com o catolicismo, e eu fiz uma afirmação aqui dizendo, uma conjectura, de que existe uma forte possibilidade, porque nenhuma religião, nenhuma outra religião tem uma unidade mundial, ou uma figura que consiga ter uma voz a nível mundial. Então, longe de mim estar fazendo uma afirmação de que é o Papa, longe de mim dizer que é o Francisco, sou fã, já li livro do Papa Francisco, ok? Mas, por exemplo, fala para mim um líder mundial evangélico, fala para mim um líder mundial hinduísta, que todos obedecerão, muçulmanos, entendeu o lance? Esse é o lance. Então, não é uma afirmação, a pessoa que viu, se porventura ficou chateada, peço perdão agora publicamente, eu estou aqui para ensinar. Okay? O meu objetivo é ensinar as pessoas, porque, por exemplo, o Bispo Macedo, ele é o fortíssimo evangélico, mas ele não é uma voz, ele não me representa. Então, eu não vou falar aquilo que ele seguir. Eu provavelmente não darei ouvido ao que ele falar. O Silas Malafaia tem uma voz muito relevante, mas provavelmente eu não irei ouvir ou segui-lo dentro daquilo que ele falar, E assim por diante. Então tem o falso profeta, tem a Babilônia, que é o sistema que nos é imposto, estão todos aqui de máscaras, a gente vivendo o distanciamento social, porque é o sistema que nos impôs isso, então é algo que você não terá opção, e aí nós estudamos que o sistema vai dizer que você vai ter que ter o número da besta, que o número da besta, é óbvio, gente, que o diabo é sutil, não vai botar na testa 666, você vai ficar tatuado aqui, que antigamente era essa a ideia e a percepção que as pessoas tinham, você teria isso na mão no coiso, mas você vê a tecnologia, hoje é chip, é coisa, você bota a mão, você encosta o celular, você passa o relógio, você paga, Então o relógio fica na mão, como é que funciona? Será que seria isso? Está caminhando? Então não sei. Mas são conjecturas. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, vai surgir o falso profeta, a Babilônia, que é o sistema, e a prostituta, que é a falsa igreja. Antigamente, eles diziam que a falsa igreja era a católica. Quem disse isso? Martinho Lutero. Ele brigou com a igreja católica. Quem disse isso? Calvino. Ele brigou com a igreja católica. Ele saiu de lá porque ele não concordava. Então, ele fez uma afirmação pessoal de coisa do coração. Hoje, eu, Pedro, nos dias atuais,
se eu tivesse que fazer uma afirmação, hoje a igreja evangélica que existe por aí faz mais mal às pessoas do que a igreja católica. Se você quer saber. Mentem mais. Prometem coisas que não podem cumprir. São piores. Se hoje eu, Pedro, tivesse que dizer quem é a prostituta, a falsa igreja, eu diria as evangélicas, ok? Então, vai aparecer também aqui o Armagedon. Armageddon é um vale onde iria acontecer essa guerra entre o mal e o bem. Então, nessa leitura desse texto, os salvos já estarão no céu. Apocalipse 16:1 diz: depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, ou seja, a parada agora é com Deus. Então, é dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Agora não tem mais chance. Os salvos já estão na presença de Deus. E o juízo agora cai diretamente sobre o homem. Já viu aquele filme assim que o mundo todo está destruído? Um do Will Smith, que estava ali sozinho e tal. Vai ser um bagulho mais ou menos assim, quando eu vejo, né, quando eu leio esse troço aqui, vai ser mais ou menos isso. Assim, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro. Ou seja, as pessoas que cederam às questões do inimigo e têm a tatuagem, o coiso, o sinal, o chip de lítio e tal, 666. E aqueles que haviam adorado a sua imagem. Quando eles escrevem isso, gente, ele escreve no momento em que o imperador obrigava todos a fazerem um culto a ele. Imperador, ok? Então, essas pessoas eram obrigadas, e muitas pessoas eram escravos, né? Quem não era livre, ele era selado, ele tinha uma marca, né? Então, algumas pessoas dizem que pode ser o Império Romano, etc. e tal, mas as coisas que acontecem estão por vir, é a grande realidade. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. Então, agora, os ataques são diretamente sobre tudo que atinge a humanidade. Você, quando lê ou vê um jornal, você vê que o mundo caminha para isso, né? O degelo aumenta, o sol está mais quente, não é isso? Os terremotos estão ficando mais fortes, né? As enchentes estão sendo mais destruidoras. Porque você olha assim, há 300 anos que nunca teve um terremoto, não sei o quê. Há 200 anos nunca teve um degelo, então preste atenção nisso. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. Acabou. Sushi, sashimi, aproveita, porque vai acabar. E diz assim, então, mas se Deus quiser, você vai estar no céu, nós vamos estar comendo sushi no céu. Então, sushi no céu. Então, o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Você não vai ter água para beber. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Não é o que há de vir, porque ele está. Ok? Por isso essa menção que a gente já viu, né? O que é, o que eras e o que há de vir, né? Então aqui não, porque já veio. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus, perseguição, mataram, e dos profetas, e por isso tudo lhe deste sangue para beber. E eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Então, ou seja, ele alertou, ele mandou trombeta, ele tinha o selo, ele mandou os 4 cavaleiros do Apocalipse, as coisas pegaram 1/3 da terra, não atingiram os que tinham a marca de Deus, e agora é o seguinte, Jesus disse na cruz: Eli, Eli, sabachthani, né? Deus meu, porque me desamparaste, e disse também: está consumado. Aqui é o fim de todas as coisas. O Apocalipse não está em ordem cronológica, depois a gente vai voltar em algumas coisas. Depois, o 4º anjo derramou as suas taças sobre o sol, e ele recebeu licença,
Porque Deus é que manda em tudo, o sol não faz o que quer, ele faz o que Deus manda. E o sol então recebe de Deus licença, criador do sol, para queimar as pessoas com fogo. Não sei se você sabe, mas em Israel, quando você faz uma viagem em agosto, a viagem você precisa acordar às 4 da manhã, fazer o tour de 5 às 10h30, porque a partir das 11, Dubai, Emirados Árabes, você não consegue andar na rua. Ok? A sensação térmica é de 60, 70 graus. Uma sauna tem 50. Ok? Então você não consegue andar. Então por isso que não se faz viagem para Israel em agosto. E quando fazem é preço de custo. Jamais vá num período como esse. Eles sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus. Ou seja, os caras estão perdidaço mesmo, né? Então, por isso que já está lascado. Deus sabe que os caras já não tiveram a chance de aceitar, não quiseram. E quem tem autoridade sobre essas pragas, né? Deus. Mas não se arrependeram dos seus pecados. Sempre, né? Impressionante como o homem é teimoso. E nem louvaram a glória de Deus. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor. Quem já mordeu a língua de dor? Pô, cara topado, então, está contando aqui, vai morder a língua de dor. E por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Ou seja, as pessoas estão, de fato, a serviço do cão. Né? Amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. Eu vou explicar por que o Eufrates, né, para vocês. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. A grande proteção da Babilônia, que é o sistema, era o rio Eufrates. O rio Eufrates cercava a Babilônia e a protegia da invasão dos inimigos. Quando aparece em Daniel capítulo 6, quando a mão aparece e escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? O rei era Beltesazar, então o rei que era, naquela época lá, neto de Nabucodonosor, apesar de chamar Nabucodonosor de pai, que era um termo árabe para isso, ele pega então, e a Bíblia diz que naquele dia o rei Ciro estava desviando o curso do rio Eufrates. Ele mudou o curso e ele invadiu a Babilônia. E naquela mesma noite, Beltesazar foi morto. Então, quando fala do rio Eufrates, essa é uma informação irrelevante para o povo judeu, porque significa a invasão do Império Persa à Babilônia, ou seja, o sistema. Então, vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, né, que saíam da boca do dragão. Quem é dragão? Diabo. Da boca do monstro, anticristo. E da boca do falso profeta. É a primeira vez que ele é citado no Apocalipse. Eles são os espíritos maus que fazem milagres, ou seja, é a personificação da trindade do mal. Aqui é o meia, meia, meia. São esses 3 camaradas aqui. E diz o texto, espíritos maus que fazem milagres. Porque o objetivo dele continua sendo de enganar. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os juntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Deu ruim aqui, hein? Acho que eu fiquei com o dedo molhado. Xiii. Não passa, Zé. Ô, Juninho, salva seu pai, meu filho. Você tem coisa feia aqui, meu filho? Não está passando, ó. Não, tudo bem, eu tenho texto aqui, eu tenho tudo, pastor. É só para ficar bonitinho para as pessoas verem aqui, ó. Que parece que eu estou brincando de desenhar. Está aqui, vou deixar aqui. Então, aqui o capítulo 14. Continuando, então. Capítulo 15. Escutem, eu venho como um ladrão feliz, que aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Verso 16. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de
Armagedon, Armageddon, Megido, Megido. Você, quando sobe ao Monte Carmelo, em Holanda, que foi 2 vezes com o pastorzão aqui para Israel, você sobe no Monte Carmelo, você vê o Armagedon inteiro. E o Armagedon é um lugar abrigado. Deus o abençoe, te guarde e a mim não desampare. Então, depois eles se juntaram no Armagedon. Armagedon é um campo livre para uma batalha fantástica. São mais de 25 quilômetros. Você não vê quase o horizonte. É um lugar propício para a guerra. E eu perguntei para um cara, eu falei para um militar de alta patente, falei, cara, mas hoje guerra é botão, é vírus, é coisa. Ele falou, mas não existe possibilidade, pastor. A guerra só é ganha quando você conquista o castelo. Então, digamos, a guerra, o Brasil entrou numa guerra civil, ok? Só é conquistado quando a gente entrar dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso e dentro do STF. Aí você ganhou a guerra. Então, sempre, na história mundial, a guerra só será ganha em campo. Batalha campal. Isso dito por militar. E, por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo e disse, está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, mas tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus. Vai ser ruim assim no Apocalipse, né, gente? Porque você vê que o cara vai tendo chance, mas o cara amaldiçoa a Deus, o cara briga com Deus, o cara xinga a Deus o tempo todo. E sabe que você faz isso? Quando você fala, algo ruim acontece, você joga a culpa em quem? Deus. É a mesma coisa. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus... Então, nunca faça isso, né? Por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco de forma gloriosa e grandiosa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente tem a descrição do que seriam as últimas e as terríveis pragas do Apocalipse. Obviamente, há aqui uma junção que era mais fácil para o entendimento dos leitores. Você vai reparar, se você leu prestando atenção, há a similaridade com as 10 pragas do Egito. A água vira sangue, o sol, chuva de pedra, rã, ok? Então você vai notar que há similaridade. O que significa, o que João está querendo dizer é que o mundo virou o Egito. O mundo virou o Egito. Então as pragas atingiram o mundo inteiro. Note também que quando o Apocalipse fala que as pragas antes, né, não atingiriam os que tinham a marca de Deus. Lembrem-se que no Êxodo as pragas pegavam os egípcios, mas não pegavam os judeus. Sabem disso, né? As rãs iam na casa de todo mundo, mas não entravam na casa dos judeus. As moscas iam na casa de todo mundo, mas não ia na casa do judeu. Ok? As pedras caíam na casa e matavam os animais de todo mundo, mas não matavam dos hebreus. E agora, não. Agora atinge o mundo inteiro. Então existe um forte paralelo, porque boa parte dos cristãos eram judeus, né? E quando ele fala isso, fica mais fácil para o entendimento. Então, a terra tornou-se um Egito. Então, o que nós aprendemos com o texto que nós lemos aqui? Em primeiro lugar, a nossa indiferença não passa despercebida por Deus. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe por onde você tem andado. Não adianta você tentar parecer ser bom moço, não adianta usar roupa de crente, não adianta andar com Bíblia debaixo do braço, não adianta ter adesivo, esse carro foi Deus que me deu. Não adianta, não adianta. Porque isso é fachada.
E Deus não julga pela aparência, Deus vê o coração. Nós julgamos pela aparência. Nós julgamos pela aparência. Você diz, aquele é um homem de Deus. Ah, esse cara não é de Deus. Quem somos nós para podermos fazer tal afirmação? Por isso que Apocalipse 16:1 diz, depois ouvi a voz forte falando de dentro do templo. Ou seja, a ordem agora é divina, dizendo aos 7 anjos, vão, derramem sobre a terra, porque quem restou, quem ficou, quem está lá, não merece estar aqui. Não quer estar aqui. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Céu e inferno, a decisão é sua. É você que escolhe se render a Deus ou não. E isso, para mim, Pedro, é uma das maiores virtudes do cristianismo. No islamismo, o cara nasce, ele se torna muçulmano. Não tem escolha. Ele não pode dizer, não quero ser nada. Ele tem que ser. O islamismo cresce porque o cristianismo está deixando e diminuindo a quantidade de filhos. Ok? Europa, Canadá. Por que eles estão dando cidadania? Portugal, para as pessoas? Porque não tem mão de obra. Porque o pessoal lá não tem filho. Se tem, quanto muito tem, tem um. Muçulmano tem 8. Porque eles dizem, são mais 8 muçulmanos que nós vamos ter no mundo. E eles, então, esse é o plano deles de conseguirem dominar todas as coisas. Por isso, não se engane, meu querido, vivendo a vida como se não houvesse amanhã. O Senhor tem notado e anotado tudo o que você tem feito, né? E um dia, dito por Jesus, quando aqui na terra esteve, um dia nós vamos prestar contas a Ele. A Ele. Eu faço muitas coisas na minha vida, eu não tenho preocupação, eu não sou aquele cara que joga para a torcida, aquele cara que não posso fazer, não posso falar. Por quê? Porque só Deus conhece meu coração. Ninguém conhece meu coração. Só Deus e a Dona Marisa, só eles conhecem meu coração, só eles sabem qual é o meu sonho, o meu desejo. Então, ficar preocupado se a pessoa acha que não sei o quê, ou acha aquilo, ou faz isso, ou faz aquilo, é Deus pessoalmente que envia os seus mensageiros para isso. Vou falar outra coisa para você. A sua desculpa de céu e inferno encerra hoje. Porque Deus, antes do juízo, sempre dá o alerta. Deus não chegou e destruiu a terra com dilúvio. Ele avisou. Ele avisou. No local onde o mundo existia, Noé constrói uma arca no meio do deserto e prega durante anos. Né? Em outros livros, vão dizer 120 anos que ele ficou pregando para as pessoas se arrependerem e ninguém acreditou. É por isso que Jesus diz, será como nos dias de Noé. Ninguém vai acreditar que o dilúvio vem. E veio. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra sem aviso. Deus mandou anjo avisar que ia destruir Sodoma e Gomorra. Egito, as pragas do Egito não caíram porque Deus quis. Porque Moisés falou para o faraó, deixa o meu povo ir. Solta o meu povo para que nós possamos adorar o nosso Deus. Liberte o nosso povo para que nós possamos ir embora. E faraó não liberou o povo. E o juízo caiu sobre o Egito. Jerusalém. O que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Fujam para as montanhas. As que estiverem grávidas. Aconteceu no ano 70, a profecia de Jesus. Quando o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo, e os judeus ficaram sem terra até 1947. E Deus alerta do juízo final. Eu não sei te dizer, mas eu acho que as trombetas já tocaram, eu acho que 1/3 da terra já foi atingido,
É só você ver aí o Covid, os troços, é só você acompanhar a história mundial. Você vê a globalização hoje, tudo é um segundo, é um minuto, o mundo muda. Acontece algo, o mundo termina, ok? É um segundo, gente, é um segundo. É um segundo, acaba a história. Se o Trump pega agora, enquanto nós estamos falando, e manda um míssil para a China, foi. Existia uma corrente muito forte, porque você vê que fala o dragão vermelho, o Apocalipse. Qual é o símbolo da China? Oi, qual é o símbolo da China? Não, símbolo. Dragão. Qual é a cor? De onde vêm todos os vírus? Todos os vírus. Vírus de Hong Kong, gripe suína, H1N1, tudo vem de lá. A roupa que você usa vem de lá. Preste atenção, hein? Preste atenção. Estão com medo, hein? Deu aquela de filme de terror, não foi? Você falou, ai, tô lascado, vai acabar, meu Deus do céu, né? Então é o seguinte, ó, o juízo de Deus, ele já chegou, mano. Já chegou, não tem plano B, não tem chance, não tem escape. Então, a gente precisa adequar a nossa vida à vontade divina. Então, o lindo é o seguinte, o muçulmano não pode escolher não servir Alá, que é outro Deus, não é o mesmo Deus nosso. Ok? Eu tenho estudado. Não é o mesmo Deus nosso. Ok? Não é o mesmo Deus. Eles oram a um Deus que não é o Deus dele. Por que não é o Deus dele? Porque eles dizem que os cristãos são infiéis. Ora, se o Deus é o mesmo, podemos ser qualquer coisa, inimigo, mas não infiel. Se nós servimos ao mesmo Deus. Então, o Deus dele é um, o Deus do judeu é outro, que é o mesmo Deus nosso. Ok? Então, esse cuidado tem que ter. Então, por exemplo, o muçulmano fala assim, eu não quero ser muçulmano, ele não pode escolher. Mas você pode bater a porta na cara de Jesus e dizer, eu não quero andar contigo. Por isso eu gosto do cristianismo. Você pode escolher Deus. Ele morreu por você porque Ele te ama. Ele morreu por você porque Ele quer te dar vida eterna. Mas a maioria das pessoas não querem receber. Segundo lugar, a ira de Deus é derramada diretamente sobre o homem. Diferente do que acontece em outros momentos. Então, 1/3 da terra foi atingido. 1/3 do mar, 1/3 do rio, 1/3 da terra, 1/3 do coisa. Agora não. Agora o juízo do homem. Mar, acabou comida. Água, acabou bebida. Pedra, acabou plantação. Então, pesa de 30 quilos, chuva de cometa. Toda hora a gente vê filme disso. Toda hora essa notícia. Um cometa não sei o quê passa perto da Terra. Já reparou? Já viu isso? Não? Várias vezes. Então, a ira de Deus ela é derramada diretamente sobre o povo. Não vou ler o texto todo porque eu já o li. Irei comentá-lo, ok? Então, a humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta. Quem é selado da besta aí? Pois é, você diz que não. Né? Todos nós dizemos que não. Mas eu pergunto, a sua postura, a sua fidelidade a Deus é na inteireza? Porque aqueles que são selados de Deus amam e obedecem aos seus ensinamentos. Então existe essa diferença entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente. A ira atingiu o homem, que é o mar, alimento, os rios, que é água potável, o sol, que impede você de andar na rua, o trono, que é a besta, que é o sistema, o rio Eufrates, que é essa questão da proteção, o Armagedon, que é a união dos reinos contra Deus na batalha final. Posso criar um pouco mais de susto? A Lorena está aí ou não? Se ela está, manda sair. Estou brincando, ela morre de medo do Apocalipse. Quem conheceu a Europa, conheceu
Quem não conhecer a Europa daqui a 50 anos, esquece. Segundo estudiosos, daqui a 50 anos a Europa será islâmica. Já é. Quem vai à França, liga a televisão, num hotel, 90% dos canais são árabes. Vou repetir. Quem quer conhecer a Europa, quer conhecer França, Paris, Inglaterra, saber a história deles, você tem mais ou menos em torno de 50, eu acho menos, mas em torno de 50 anos. A Europa, hoje, ela é muçulmana. A Europa é muçulmana. Estou repetindo palavras de historiadores, tá, gente? Não é assim, pastor Pedrão ficou maluco e está falando. Historiadores, pós-doutorado em História. Conheceu a Europa? Parabéns. Quer conhecer? Vai. Daqui a 50 anos, é como se estivesse indo no Iraque, estivesse indo no Egito, porque vai virar muçulmano. E a igreja vai ser perseguida. Por quê? Você pode ter igreja, mas você pode pregar para o muçulmano? E a guerra do Armagedon vai acontecer talvez entre quem? Seria entre os filhos de Abraão, os filhos de Isaque e os filhos de Ismael? Está cheio de medo. Mas é só para você pensar, né? Então, assim, o que eu estou trazendo a vocês, eu quero botar você para pensar. Ok? E trazendo atualidades. Então, Armagedon vai ser o reino, vão juntar para essa batalha campal, né? Então, esse flagelo, essa advertência e essa punição, né? Então, quem não é por Cristo é contra ele. Simples assim, quem não é por nós é contra nós. Então, os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. E agora eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências. Então não tem pena, foi sem querer, não aconteceu, são atormentados. Por isso não brinque com Deus. Não queira experimentar a ira de Deus. Quem quer estar no céu e ser arrebatado por Ele, levanta a mão. Bora. E posso dizer uma boa notícia para você? Só depende de você. Não depende de ninguém. Só depende de você. Você sabe que o diretor de programa apontou o relógio para mim, falando para eu acabar e diminuir rápido o negócio? Mas você sabe que o diretor também, o relógio que ele mostrou para mim está mais adiantado do que a verdade? O dele está 12:15. Que horas são agora? 12:07. Então, muitas faladas quando o papo se refere a Apocalipse, que é o falso profeta e a batalha do Armagedon. Tem filme legal que vale a pena ver, chama-se Meguido. Não sei nem onde tem. Meguido. É um filme pré-tribulacionista, a igreja ela é arrebatada, mas é um filme interessante, mostra um grande líder europeu, um cara muito rico, vai mostrar e vai ter esse lance da batalha do Armagedon. É um filme interessante, ok? O falso profeta, o dragão, o Satanás, o diabo, a besta, que é o Império Romano, no caso, na época, né? O culto a César, que a gente viu que era obrigatório a pessoa ter, isso no capítulo 13, né? A besta, essa questão que também era associada junto com o sistema. O falso profeta aparece junto com a besta, junto com o dragão. Então vai ser um conluio que vai dizer é ele, o diabo sempre por trás de todas as coisas. Ele vai procurar atingir a gente o tempo todo. A verdadeira religião não pode ter piores inimigos e nem Satanás os melhores aliados do que os falsos profetas. Vou repetir. A verdadeira religião não pode ter piores inimigos e nem Satanás melhores aliados do que os falsos. Que vai dizer para você, não tem problema não, precisa mudar não. Você é adulto, continua. Você vai para a balada, continua. Enche a cara, problema nenhum, relaxa. Pastor, eu tenho que mentir muito. Continua mentindo.
Não tem problema no pastor, eu recebo um dinheiro ilícito. Pô, mete bronca, continua, mano. É isso aí, não tem problema nenhum. Então, não existe coisa pior. Então, a punição divina será feita. E é você que vai dizer, eu quero a eternidade com Deus ou não. Deus dá a você a oportunidade para o arrependimento. Deus falou que ia fazer e fez, porque Deus não é homem para que minta. Por isso hoje é dia de mudança. Eu quero convidar você a parar de brincar com o evangelho. A parar de brincar de ser crente. De ter meta, desafio, não tem na dieta. Meta, desafio, vou comer carboidrato, proteína, jejum intermitente, tem um monte de coisa. Vamos fazer meta espiritual? Vamos fazer meta espiritual? E dizer assim, essa semana eu não vou falar palavrão, nenhum, nada, não vou. Meta, porque você fala. Eu vou ler a Bíblia. Queria lançar um desafio a você. Eu vou estudar a Bíblia toda de novo. Fiz 2 introduções dos cultos de quarta-feira. Vai ser Gênesis. Lê Gênesis inteiro. Eu vou ler. Vou ler. Todo ano eu leio. Eu não subo para pregar sem ter lido um livro. Acho que eu só não consegui ler uma vez Isaías todo. Mas todo livro que eu subo para pregar, eu vou ler Gênesis. É grande, mas não tem problema. Eu sempre vou aprender coisas novas. E vou estar pregando sobre Gênesis na quarta-feira. Mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia de arrependimento. E eu queria orar por você. Se você hoje tem algo para se arrepender, se hoje você quer mudar, se hoje você quer assumir um compromisso com Ele, de ter disciplinas espirituais, eu quero te conhecer, Senhor. Não somente de ouvir falar, mas eu quero que os meus olhos te vejam. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Você que está em casa, coloca a mão sobre o teu coração, fique em pé aí no sofá da tua casa, na cadeira, eu quero orar pela sua vida. Sabe, porque hoje pode ser um marco, talvez seja hoje, você está na igreja um tempão, mas hoje o teu nome está sendo escrito no livro da vida, é com você. É você que dá liberdade, você não nasceu muçulmano, você não é muçulmano por obrigação. Você escolhe ser cristão, você escolhe abrir a porta para ele ou não. Mas se você hoje, de fato, quer, fique em pé no seu lugar. Existe alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão. Existe alguém? Deus abençoe a sua vida, querida. Existe mais alguém? Deus abençoe você, jovem. Existe mais alguém? Levante a sua mão. O teu compromisso é com Ele, não é comigo. Queria orar com vocês. Senhor, nós estamos aqui para louvar o Teu nome e agradecer e dizer que só Tu és Senhor. Ó Deus, nós queremos viver a verdade da fé. Nós não queremos ficar e colocar a Ti em segundo plano. Nós queremos viver a verdade do Evangelho. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas com poder e graça. Dá-nos força, Senhor, para resistir, termos e vivermos disciplinas espirituais. Que, de fato, maior seja o que está em nós, o poder do Espírito Santo através de Jesus Cristo, do que a influência do mundo no meu cotidiano. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo seja derramada sobre você, sua casa, sua vida, sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Pode sentar um pouco.